Flamengo teve amplo domínio em relação ao Botafogo da Paraíba, como a gente esperava, né? Eu e o Cleitinho fomos muito cobrados aqui no pré-jogo, demonstrem respeito ao Botafogo da Paraíba, é um time forte e tal. Se eles são fortes, eu acho, né, que talvez seja igual a história de Sansão, né, cortar o cabelo, talvez tenham cortado o cabelo do Botafogo da Paraíba hoje. Chegou com um objetivo muito claro, sobreviver ao Flamengo, conseguiu. Acho que esse 1-0, eles não estão desclassificados ainda, é um jogo que no Rio, não sei como é que o Felipe vai fazer, se vai voltar com esse time, se vai ter um time mais mesclado, mas a verdade é que nós enfrentamos um time que se limitou a se defender. E não é só. E aí, às vezes, a gente confunde um time que se defende bem com um time que se defende com muitos jogadores. Havia, por exemplo, um latifúndio no lado esquerdo da defesa do Botafogo da Paraíba. Michael teve liberdade em todas as vezes que recebeu por ali, e Cebolinha, quando entrou no segundo tempo, muita liberdade também. Defender com muitos jogadores não significa defender bem. O Botafogo conseguiu se defender mal. Com 11 jogadores se defendeu mal. Mas vamos falar de Flamengo, a gente está aqui para entender o que aconteceu com o Flamengo. Primeiro eu quero falar do Bruno Henrique rapidinho, tá? Eu não sei como está o psicológico do Bruno Henrique nesse momento, eu não sei se ele simplesmente está em uma fase ou se ele está abalado pela questão do processo, de poder ser suspenso, mas o que a gente viu hoje, a gente já viu antes. O Bruno Henrique hoje, ele tem menos a contribuir com o Flamengo que muitos outros jogadores que entram e que não são fantásticos. Hoje, jogando como centroavante, ele tem menos a contribuir que o Pedro, obviamente, mas ele tem menos a contribuir que o Juninho, e ele tem menos a contribuir do que o Alacian, que a gente nem sabe onde é que está. Se teve indisciplina, se teve briga, mas eu sei que ele não está jogando. Hoje, a gente viu, por exemplo, o Flamengo ter um centroavante com muita dificuldade. E aí, no segundo tempo, o Felipe Luiz faz o seguinte, ele coloca o Juninho e o Bruno Henrique baixa um pouco para receber ali no entrelinhas. Cara, aí você mata o Bruno Henrique, aí a culpa é do técnico também. Bruno Henrique não pode jogar em espaços reduzidos. Bruno Henrique não é um jogador que vai receber, vai conseguir dar um drible rápido, um giro rápido, um passe mais refinado. O jogo do Bruno Henrique é com espaço. O Bruno Henrique precisa de espaço para funcionar como jogador. E aí o segundo tempo dele foi trágico. Teve um lance ali que acho que foi até o Michael, tocou para ele. Eu sei que a bola chegou viva, mas também finalizou mal. Não dá. Eu acho que o Felipe Luiz precisa repensar um pouco essa hierarquia. Hoje o Bruno Henrique está jogando mais na hierarquia, por ser um jogador consagrado, por ser um jogador sabidamente decisivo. Bruno Henrique, ninguém aqui tem dúvida que o Bruno Henrique é um jogador decisivo, mas o poder de decisão dele, nesse momento, é muito pequeno, não está se comprovando em campo, então eu acho que a fila tem que andar mesmo, eu acho que as chances elas têm que refletir aquilo que está acontecendo em campo, e o campo falou. Eu acho que esse jogo, a gente precisa entender também o que a gente pode tirar dele. O Felipe Luiz fala muito isso, né? Que o jogo ensina que ele não repita os erros. Hoje, eu acho que o Bruno Henrique é um erro. Outro jogador que eu queria destacar é o Juninho. Aí eu sei que muita gente vai falar, pô, o Juninho, talvez ele não... Eu sei que o Juninho não tem gabarito para ser titular do Flamengo, sobretudo num time que tem o Pedro. Mas pouco tempo jogando, deu para perceber que o Juninho hoje tem muito mais afinidade com a posição de centroavante do que o Bruno Henrique. Ele tem muito mais condição de fazer uma parede, de fazer o giro, conseguiu um excelente cabeceio. O Juninho foi lá no terceiro andar para cabecear no gol do Joshua. Acho que se a gente precisa de uma alternativa ao Pedro, eu acho que o Bruno Henrique tem que ficar um pouco mais para o final da fila. Hoje o Cleitinho estava lembrando que o Plata jogou muito bem contra o Juventude, jogando como centroavante, improvisado, eu sei, mas conseguiu fazer mais que o Bruno Henrique fez hoje. Eu acho que o Juninho conseguiu fazer mais, eu acho que o Pedro conseguiu fazer mais, o Alacian, onde quer que esteja, eu acho que consegue fazer mais também, acho que a gente tem que pensar nisso. Outra coisa que eu queria pensar um pouco, Everton Araújo, é um volante muito voluntarioso e tal, fez algumas faltas táticas ali, ele é bom nesse combate mano a mano, mas num jogo como hoje, o Flamengo precisa de volantes que se apresentem mais para o jogo, tanto que quando o Gerson entra,
a gente percebe uma diferença grosseira no jogo do Flamengo. Você tirar o Everton Araújo de volante para colocar o Gerson, parecia que tinha entrado outros 11 ali em campo. E não estou dizendo que o Gerson fez chover, não, mas o Gerson foi um volante que conseguiu achar o Cebolinha, que conseguiu achar o Gonçalves, que conseguiu achar os jogadores. Ele conseguiu organizar um jogo que estava desorganizado, por conta um pouco também do que o Araújo não consegue entregar para o time. Então, eu acho que a gente tem que rever isso também. O elenco para volante está curto. Não adianta fingir que o Everton Araújo é um cara que vai conseguir substituir Pulgar, é um cara que vai conseguir substituir Dela Cruz, porque não vai, porque ele está tendo chance e não consegue. Michael, putz, pior que a gente estava até com sentimento, né, Cleitinho? Pô, talvez o Michael, esse jogo meio peladeiro dele, talvez ele desencante hoje. Hoje foi uma tragédia. Hoje o Michael foi uma tragédia. Apanhou da bola, perdeu o gol feito. É triste. Agora, eu acho que a gente tem que ver também a tal do copo cheio, né? Antes do jogo, o Cleitinho pediu o seguinte: ele falou: ó, se precisar mexer no time, bota garotada. Eu sei que nem tem tanto, não tinha nem tantos garotos assim no banco, tá? Quem estava esperando o Guilherme, o Alacião, o Pedro Leão, o Chola, esses jogadores eles não vieram. Mas ele conseguiu colocar o Joshua, e eu acho que ele foi premiado ali com oportunismo e tal, e eu acho que foi simbólico. Eu acho que foi simbólico que um garoto tenha feito um gol, e isso vem acontecendo algumas vezes no Flamengo. Às vezes tem sido o Alacian, hoje tem sido o Joshua, talvez jogando aí expondo ao Felipe Luiz uma coisa que às vezes ele mesmo tem receio, que é o jogador da base também tem condição de entrar e entregar. Tanto que o João Vitor hoje, na minha opinião, jogou até melhor que o Danilo. Acho que o João Vitor foi um bom zagueiro hoje. Eu sei que o time adversário nem tentou ganhar o jogo, mas nas vezes em que saiu, a gente teve um bom zagueiro ali. Então eu acho que tem que ficar um pouco esse recado também. Muito receio de colocar jogadores jovens, mas não ter receio de colocar jogadores que, ainda que experientes, estão vivendo uma fase trágica dentro do Flamengo, uma fase terrível. Bruno Henrique está mal, tá? Eu acho até que tem a ver com o processo que ele sofre nesse momento, mas Bruno Henrique, uma tragédia. Aí não tem medo de colocar. Ah, não, ainda o Bruno Henrique você não vai queimar, porque ele não está vendo a cor da bola, mas o garoto vai queimar. Então, acho que a gente tem que repensar esse tipo de coisa dentro do Flamengo. O Flamengo tem talentos na base. Querendo ou não, é um time campeão mundial de base. Querendo ou não, um time campeão de Libertadores na base. Então, assim, vamos parar de ignorar e tentar forçar a barra, por exemplo, com o Bruno Henrique, que não está conseguindo entregar. Até tira um pouco do cara do foco. Tira um pouco, porque, assim, é uma partida ruim atrás da outra, o psicológico do cara vai embora também. Vamos preservar um pouco esse jogador que está passando um momento difícil. Mas acho que o Flamengo, assim, por mais que tenha sido um jogo assim, eu estou um pouco chateado, não gostei da partida, acho que o Flamengo jogou, não correu riscos e conseguiu a vitória. Acho que diante até do que a gente está vendo acontecer nessa Copa do Brasil, acho que o Flamengo faz o dever de casa. E se soubesse finalizar um pouco melhor, e se soubesse finalizar as chances que criou, o Flamengo já poderia pensar até no próximo adversário. Mas esbarrou mais uma vez na falta de capricho, na falta de finalização, de Bruno Henrique, de Michael. O Flamengo foi um time que até soube criar diante de um adversário que se defendeu mal, mas o Flamengo não soube finalizar. Hoje, o adversário perdoou. Botafogo da Paraíba perdoa. Botafogo da Paraíba aceita que você faça um jogo perdendo um caminhão de gols e ainda assim saia com a vitória. Times mais qualificados não aceitam esse tipo de desaforo, que foi a partida do Flamengo hoje. Mais uma vitória importante. O Flamengo dá um passinho para classificar na Copa do Brasil, poupando completamente o time titular. O Gerson entrou ali no finalzinho, mas a verdade é que outros times jogaram com o time titular, tiveram mais essa minutagem, e o Flamengo conseguiu poupar os jogadores e fazer o resultado. Então, para mim, também não está trágico, não. Mas o jogo de hoje traz ensinamentos e o Felipe Luiz vai ter que saber entender, saber ler esse jogo para tomar decisões melhores nas próximas jornadas, Cleitinho.